Boa tarde, pessoal. Vamos hoje para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, 22 de outubro de 2020, iremos estudar as matérias de História. Também iremos concluir esse livrinho aqui, que faltou a última página. Iremos concluir ele hoje. Será na página 4. Faltou essa página. E iremos também estudar na matéria de artes. Então vamos lá. Eu vou dizer primeiro que eu quero que vocês façam na matéria no livrinho, depois na matéria de arte, depois a gente entra em história. No livrinho, mas será que nasceria a macieira? Iremos concluir a página 4, que é essa daqui. Vocês irão fazer o quê? Irão pesquisar com seus familiares em livro ou na internet outros trava-língua e escrever aí no espaço aí. Lá na página 3 tinha um título, tinha uma trava-língua que seria assim. O título, será que nasceria a macieira? Então, pode ser um trava-língua. Aí mandou vocês procurarem no dicionário e escrever, não foi isso? E aí vocês irão pesquise só um trava-língua e escrevam aí no espaço aí, na página, ainda é continuidade da página 5, viu? Aí vocês escrevam aí, pesquisem o trava-língua e escrevam. No número 6, o que aconteceu com o lugar, com a menina e com a macieira nas cenas das páginas 20 e 21? Aí aqui tem uma fotografia. Aí você vai lá na página 20 e 21 e vai relatar o que foi que aconteceu com a menina e com a macieira. Então tá aqui, ó, a página 20 e 21, que é a mesma da fotografia, tá certo? Se vocês quiserem olhar pelo livro, a página 20 e 21, vocês irão relatar o que aconteceu com a menina e com a macieira. E irão escrever no espaço abaixo, tá certo? Preste bem atenção na fotografia. Vão olhando no do livro que está bem legível, da página 20 e 21, e relate aí o que foi que aconteceu com a menina e com a macieira. Essa será a atividade do livro paradidático que iremos terminar hoje. Na matéria de história, a gente hoje vai estudar sobre a culinária do Brasil, da página 244. Depois que eu der história, eu falo o que é que eu quero em artes, porque vai ser dentro de história, tá certo? Vamos lá. A culinária do Brasil. Então, no nosso Brasil existe diversas culinárias e tem algumas aqui que foi citada aqui no livro. E vamos lá. Vão acompanhando aí na página 244. Os hábitos alimentares podem variar de acordo com a época e com o lugar. A culinária brasileira é formada pela combinação de tradições alimentares de diferentes povos. Entre os povos que mais contribuíram para a formação de nossa culinária estão os indígenas, os portugueses e os africanos. O hábito de comer tapioca e farinha de mandioca foi herdado dos indígenas. A mandioca é um dos principais alimentos indígenas presente na culinária brasileira, assim como o milho e o amendoim. Já o azeite de oliva, a farinha de trigo, o alho e a cebola foram trazidos ao Brasil pelos portugueses. O feijão com tempero, pães e doces também são exemplos de alimentos introduzidos por eles em nosso país. O azeite de dendê, o leite de coco e a pimenta malagueta
são exemplos de alimentos introduzidos no Brasil pelos africanos. Herdados deles também a maneira de preparar alguns alimentos como migaus e moquecas. Vamos agora para a página 245. Observe a seguir alguns exemplos de pratos típicos da culinária brasileira que têm origem nas tradições alimentares indígenas, portuguesas e africanas. Então temos a feijoada, que é um dos pratos mais conhecidos do Brasil. Também temos o vatapá, é muito popular na região nordeste do Brasil. Então temos aí alguns tipos de alimentos que foram trazidos pelos portugueses, pelos africanos e pelos indígenas para o nosso Brasil. Também, além desses alimentos, há outros tipos de alimentos que os indígenas, os africanos e os portugueses trouxeram para o nosso Brasil. Na página 246, tem aí uma atividade para vocês fazerem, para vocês lerem o texto a seguir e depois responder as questões. Então vamos lá acompanhando a leitura na página 246. O principal produto agrícola indígena, a mandioca, é ainda hoje o alimento fundamental do brasileiro. A técnica do fabrico da farinha permanece entre parte da população quase a mesma dos indígenas. Há 2 métodos tradicionais de fabricar farinha de mandioca. Deixar-se a mandioca descansar por dias na água e só depois ela é amassada ou ralada. Ou a raiz é ralada logo depois de descascada. Para durar mais tempo, a farinha de mandioca era preparada pelos indígenas na forma de pães secos e duros, que podiam ser guardados por vários meses em cestos. Aí no número 1, na letra A, diz assim: circule no texto qual era o principal produto agrícola indígena. Aí você vai lá no texto e vai dizer qual era o principal produto agrícola indígena e vai circular. Na letra B tem assim: você costuma consumir esses produtos? Em caso afirmativo, de que maneira? Então, vocês costumam produzir esses produtos que foi citado, a mandioca? Então, de que maneira você consome esse produto? Aí, se você consome esse produto, você vai dizer sim e o porquê da maneira. De que maneira você consome ele. Na letra C, você vai sublinhar no texto os métodos de fabricar farinha de mandioca. Então tá lá, é só vocês lerem o texto, prestar atenção e vocês irão sublinhar, passar um tracinho lá embaixo, aonde é que tem os métodos de fabricar a farinha de mandioca, tá certo? E na letra D, o que os indígenas faziam para que a farinha de mandioca durasse mais tempo? Também está no texto. É só ler e prestar atenção que vocês irão responder. Está tudo no texto, tá certo? Como eu falei, temos a aula de artes e o que eu quero que vocês façam em artes? Vocês irão desenhar, estudamos agora a culinária do Brasil, que eu falei que foram várias culinárias trazidas pelos portugueses, pelos indígenas e pelos africanos. E aqui apresentou alguns alimentos que foram trazidos por eles. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês irão pesquisar outros alimentos que não sejam esses daqui, irão pesquisar um africano, um indígena e um português, que irão desenhar um de cada. Preste bem atenção. Vocês vão pegar o caderno de artes e vão desenhar. Vocês escrevem assim,
africano. Aí pesquisa um prato típico trazido pelo Brasil pelos africanos e desenha. Depois portugueses. Aí pesquisa e desenha um prato. E indígena, pesquisa e desenha, tá certo? Então, será outros tipos de pratos que não estejam aqui, tá certo? Nessas duas páginas, da página 244 e 245, vocês irão desenhar, pesquisar e desenhar outros pratos que não sejam esses que estão aqui no livro, tá certo? É só pesquisar com a ajuda de um adulto, coloca lá no Google pratos africanos. Aí vai aparecer lá um monte de pratos. Aí você vai e coloca africano, desenha. Tá certo? É coisa simples. Então, aí na hora da nossa live às 3 horas da tarde, eu vou perguntar para vocês quais foram os pratos que vocês desenharam do portugueses, africanos e indígenas. E vocês irão me dizer, tá certo? Então, lembrando a todos vocês que logo mais às 3 horas da tarde estaremos no nosso encontro diário online através do aplicativo Google Meet. Espero todos vocês para a nossa tirada de dúvidas e correções das atividades de hoje. Tchau, um forte abraço a cada um de vocês e até daqui a pouco às 3 horas da tarde.